Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus. É acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe a seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele, o mancebo disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos de seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Queridos irmãos, é o que veio avante agora para nós lermos. Cremos que o Senhor, pela leitura desta palavra,
trará para nós os conselhos que necessitamos ouvir. O Senhor tinha dado, irmãos, uma exortação para aquela gente que estava em volta dele, porque ele tinha falado sobre o perdão. E ele fez uma comparação, de um sujeito que ele foi perdoado uma grande dívida. Ele ficou contente pelo perdão daquela dívida. Mas aí ele andando encontrou que ficou devendo para ele uma 10ª parte do que ele devia. E ele pegou aquela pessoa e começou a oprimi-lo, maltratá-lo, ofendê-lo e ameaçar levá-lo para um lugar onde pudesse dali tomar o que ele tinha. Então, o Senhor, que havia perdoado aquele que devia muito, ficou indignado e entregou eles para os atormentadores, para que ele pagasse então a dívida que tinha sido perdoada. E disse assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Então ele falou sobre o perdão, irmãos, para perdoar aqueles que na convivência existiam. Então, quando ele terminou esse discurso, vieram aqueles da Judéia ali perguntar para ele, justamente os fariseus, mas falando num termo assim de provocação, tentando o Senhor, perguntando: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele está perguntando se legalmente era permitido, porque eles queriam apanhar o Senhor em algum defeito, em alguma falha, para poder depois condená-lo ou acusá-lo. O Senhor respondendo disse: vocês não têm lido na lei, que vocês lêem muito aí, que aquele que fez o homem, no princípio ele fez macho e fez fêmea. Ele não fez 2 machos para conviver, e nem 2 mulheres. Fez um homem e fez uma mulher. Ele disse: não deixará o homem, ou melhor, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Isto o Senhor deixou como lei para a procriação da humanidade. Ele nunca permitiu que pudesse o homem se juntar com outro homem, ou a mulher se juntar com outra mulher, para poderem viver. Não. Ou vive só, ou vive com o regime do casamento, como marido e como mulher. Mas eles aqui sabiam disso, irmãos, porque eles conheciam a lei, mas ele queria então saber se podia deixar a mulher, divorciar ou não. E o Senhor então, irmãos, explicou para eles que uma vez que eles casaram, não eram mais só 2, mas agora só um, porque uma vez unindo-se, ficaria um corpo só no matrimônio. Por isso que quando há o casamento, mas não houve a união corporal, então o casamento, irmãos, perante Deus, ele não ficou completo, ficou no papel, mas na realidade não. Mas uma vez que houve o ajuntamento entre marido e mulher, fazendo-se um só corpo, mesmo que não gerem filhos por algum problema que haja, mas uma vez que isto ocorreu, então eles vivem, são marido e mulher, e perante Deus, esse casamento, ainda que se dissolva legalmente através do divórcio, mas perante Deus, ele continua, a união existe. Mas não vive mais junto, mas perante Deus, eles estão unidos. Por quê? Porque cumpriu a determinação divina, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão 2, uma só carne. Então, perante Deus, ainda são uma só carne. E como é que para Deus pode ser desfeita esta união? Quando um dos cônjuges cair no adultério. Então ele adultera o casamento, naturalmente desfez aquela união conjugal perante Deus.
Mas se por acaso eles se separaram e não houve adultério, mas mantiveram-se separados, um do lado, outro do outro, não se casaram mais, enfim, cometeram uma falha diante de Deus, contudo, não é um pecado gravíssimo. Não foi possível conviver, estão separados. Não houve adultério, mas se um deles vir a casar, aí sim, porque perante Deus ainda ele está ligado não só com a outra pessoa, com o ex-marido ou com a ex-mulher. Vindo a casar com um terceiro, ou seja, uma outra pessoa, ele quebra este laço, cometendo então perante Deus o adultério. Ficando aquela parte primeira, que está firme e que não saiu fora do seu estado, está separado, mas está só, ele fica livre, ou ela fica livre, se for o caso dele se casar. Ficando livre, casando-se depois, não há mais adultério. Por quê? Porque o seu par adulterou, mesmo estando divorciado. Mas alguém diz, mas já estava divorciado, casou, que adultério fez? É marido e mulher. De fato, legalmente não, irmãos. Legalmente está perfeito, é uma união normal. Mas perante Deus, quem falou isso foi o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Só que aí, os discípulos então ficaram preocupados e disseram, Senhor, se é desse jeito, a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Isso aqui não convém casar, não é que não convém nunca casar. Não, casamento irmãos, instituição divina. Não convém casar outra vez, se assim é. Mas o que disse o Senhor? Mas nem todos podem receber esta palavra. Os irmãos estão entendendo isso? Nem todos conseguem entender isso de nunca mais casar. Só aqueles a quem foi concedido. Porque existe aquele ou aquela que depois que se separou, pelo temor que deve a Deus e o conhecimento da Escritura e da doutrina, se mantém a vida inteira sem se casar. Só vem a se casar se o outro caiu. Mas também não fica torcendo para que o outro caia. Não, porque aí já é maldade. Mas fica no seu lugar. Se soube que o outro, ou que a ex-mulher casou com o ex-marido, casou, então agora passa a ter liberdade. Caso contrário, fica no seu lugar. Mas isto é só para quem for concedido. Então, entendemos que nem a todos há essa concessão. Porque tem aquele que terminou de divorciar hoje, amanhã já está namorando. A moça divorciou, ela já quer aproveitar tudo que tem em casa para arrumar outro casamento. Mas aí, irmão, se não houver essa condição, então o Senhor disse aqui, olha, por que isso? Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Eunuco, irmãos, é aquele que ele nasce, mas é impotente sexualmente. É pela natureza, nasceu assim, nunca vai ter interesse de se casar, vive a vida inteira solteiro. Como também a mulher que nasce e ela não tem, irmãos, no seu corpo necessidade alguma de unir-se em casamento, vive a vida inteira solteira e serve a Deus do jeito que é. Mas há eunucos, ou seja, que aqueles que foram castrados pelos homens, como havia naquele tempo, para ele ser eunuco, que ele trabalhava, irmãos, no harém do rei, cuidando das mulheres, e para que fosse uma pessoa de confiança do rei, ele era homem. Então, para não haver o perigo dele se contaminar com as mulheres, ou, enfim, provocar alguma mulher, então ele era castrado. Não era castrado se ele já fosse de natureza, enfim, impotente. E também dizia, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Não é que se castraram, foram no médico e se castraram, não é isso, irmãos. Mas viveram em castidade, viveram sem, ou melhor, dominando os ímpetos da sua carne. Então, vive normalmente, tanto a mulher quanto o homem. Mas você não casa? Não. Por quê? Porque eu não quero, não sinto necessidade de me casar. Está do jeito, é feliz sem casar. Por quê? Porque a natureza dele é assim, e ele
resiste às suas paixões pelo temor que tem a Deus. Por isso que nós somos crentes, irmãos, e ouvimos a palavra coloca em nós o temor, aí a gente resiste às tentações. Mas vem então também, irmãos, pela evolução do mundo, as tentações sobre mulheres e sobre os homens. Tentações pela homossexualidade. São aqueles que não têm em si próprio tendência, ou não sentem necessidade de se casar, a mulher casar com o homem casar com a mulher. A natureza é assim. Mas se é assim e vive assim, é como o eunuco. Está em paz diante de Deus, não há pecado nenhum. Mas se for tentada a pessoa pelo sexo igual, que é o homossexualismo, digamos que a mulher fique tentada para conviver com outra mulher, aí é pecado grave. Aí Deus não aceita isso, hipótese alguma. Ou o homem, da mesma maneira, ele é impotente ou ele não tem interesse pelo sexo diferente, e ele então passa a ser tentado pelo homossexualismo, ou seja, por um outro homem, ou ela por uma outra mulher. Mas tem o temor de Deus, resiste à tentação. Então disse Paulo assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é pecado a pessoa ser assim? Não é pecado. É pecado se ceder à tentação. Mas não cedendo, a pessoa vive. E quantas pessoas no mundo? Paulo, irmãos, segundo as escrituras, não era casado. Mas muitos dizem, mas ele tinha filho. Era filho que ele considerava no Evangelho. Mas segundo as escrituras, que está escrito aqui, na Bíblia, ele não era casado. Ele era solteiro. Mas temia a Deus. Então o tempo dele era para servir a Deus. Igualmente, quantas mulheres, irmãos, mesmo nos nossos dias, que elas são solteiras, não têm interesse nenhum em, enfim, contrair matrimônio com ninguém, serve a Deus. E chega uma hora que conseguiu dominar tantos ímpetos da sua carne, que Deus lhe dá poder, serve a Deus com toda alegria, não, a tentação desiste, porque vê que a pessoa tem, é como o vírus, vê que tem resistência, não tenta mais, e a pessoa serve a Deus com alegria. Pecado, irmãos, é quando se comete o ato fora da palavra. Por exemplo, a fornicação é um pecado. Este pecado é grave. É o pecado que se comete fora do casamento, que pode ser solteiros, que pode ser viúvos, que não tem mais mulher ou não tem mais marido, e cair sem ser casada com uma outra pessoa. É pecado, isto é pecado grave diante de Deus. Também, irmãos, pode ser que a pessoa divorciou-se, e o pecado cometido por uma pessoa divorciada com alguém que não se casou, isto é grave. Então isto também o Senhor cobra, o Senhor diz a estes que o Senhor julgará. Nós não julgamos, apenas quando vem o nosso conhecimento aconselhamos a pessoa. E nunca vamos dizer que você não entra mais aqui, não tem perdão. Isso não. Quem perdoa é o Senhor. Misericórdia não é nossa, é de Deus. Mas nós ensinamos, explicamos, você caiu nesse erro, você deve buscar a misericórdia de Deus, congregar, ouvir a palavra, não chame hino, nem faça nenhum movimento na igreja, e ouça a palavra, peça perdão. A bondade de Deus é grande, Ele pode perdoar. Mas aqui está um ensinamento, irmãos, para que o Senhor nos dê graça de, na nossa simplicidade, podemos ser abençoados pelo Senhor, como a Irmandade está aqui. Eu sei que a Irmandade veio aqui para ouvir uma palavra que trouxesse um conforto interior, assim, alguma coisa de grande alegria. Mas, irmãos, eu não queria nem levantar, e aqui também não tinha palavra, foi revelado aqui. Esse é o conselho que o Senhor dá. Mas só que tem o seguinte, como dissemos, aquele que é simples, irmãos,
que o Senhor conhece os nossos corações e nos ensinou a sermos como meninos e meninas na presença de Deus, na malícia, na maldade, somos como crianças, ou devemos ser. Então, o Senhor Jesus estava no meio daquela gentalhada toda, aí as mães pegavam as crianças e traziam: Senhor, põe a mão na cabeça do meu menino aqui, do meu filhinho. Ele punha a mão na cabeça e abençoava. Aí vinha outra, aí começou a juntar criançada em volta. E os discípulos, vendo aquilo, já se indignaram. Mas não é possível, nós estamos tratando de um assunto tão sério aqui, do Senhor ensinando nós, agora vem essa criançada aqui. E quis mandar parar com tudo aquilo. O Senhor Jesus, irmãos, não gostou daquilo. E disse: olha, deixai os meninos, não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Então nós viemos aqui hoje, na condição de criança, de meninos. Será que o Senhor não pode pôr a sua mão sobre a nossa cabeça nesta noite? Glória ao nome do Senhor. Porque os que estão aqui e não estão nessa condição, o Senhor não vai pôr a mão na tua cabeça, porque você já é adulto, você é grande, você pensa diferente. Mas os que estão aqui na simplicidade e na pureza, aceitando até a palavra que já foi mencionada aqui agora, sobre o viver da vida conjugal, mas estão na pureza e na simplicidade, o Senhor porá as suas mãos sobre a tua cabeça. Então vai cumprir o que o Senhor deu na oração: venha o teu reino. Olha, irmãos, se Deus manifestar um pouquinho do seu reino, pondo as suas mãos na nossa cabeça, irmãos, vai embora a tentação, vai embora a tribulação, acaba o desânimo, acaba a contenda, acaba a tristeza, esse mal-estar, essa coisa que parece até que nós vivemos deprimidos, oprimidos, em tantas coisas ruins em volta de nós. Quando a mão do Senhor toca em nós, o reino dos céus chegou. Comunhão, irmandade, que o Senhor quer manifestar o reino dos céus nesta noite. Então chegou perto dele um moço rico, muito milionário, cheio de propriedade. E ele, vendo tudo aquilo, ele gostou, achou bonito, mandou parar o pessoal que andava com ele. E ele foi lá e olhou e chegou perto do Senhor e disse: "Ô, bom mestre, o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? Nessa coisa aí que tu estás fazendo com toda essa multidão, o que eu posso fazer?" Aí o Senhor Jesus falou: você conhece os mandamentos? Eu guardo os mandamentos. Mas eu tenho. Quais eles? Quais são eles? Então o Senhor falou para ele: olha, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dê falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E você fazendo isso, você vai viver. Mas desde a minha mocidade eu tenho feito isso. Tá bom. Mas se você quiser ser perfeito, você aceita isso? Aí ele ficou escutando. Pode falar. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Aí você volta aqui e vamos trabalhar junto. Vem me servir. Ele saiu, irmãos, desenchavido, descontente, e foi embora entristecido, porque mexeu justamente no ego, mexeu lá dentro da personalidade dele, mexeu na riqueza. Irmãos, o Senhor falou: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas hoje, irmãos, o Senhor está mandando a palavra aqui. É como o Senhor já deu, pelo andamento do santo culto, deu a entender que Ele quer manifestar o seu reino aqui entre nós. Que uma coisa é manifestar entre nós, outra coisa é manifestar dentro de nós. Tem crente, tem irmandade, irmãos, que ele se delicia, fica contente da manifestação do Senhor entre o povo.
Ele vê uma irmã dar glória a Deus, vê outra contente, vê um irmão chorar, vê outro que canta e glorifica a Deus, ele fica feliz. Vê a palavra virtuosa, ele fica contente. É o reino de Deus, mas está entre alguns. Mas quer ver a coisa ficar diferente? Quando o reino dos céus se manifesta dentro de nós. A Irmandade aceita que seja manifesto um pouquinho deste reino dentro de nós hoje? Meninos do Senhor, meninas do Senhor, levantai as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória, e vai colocar as suas mãos sobre a nossa cabeça, e vai desaparecer esse desânimo que você veio congregar hoje arrastado, mais querendo ficar em casa do que chegar até aqui. Receba agora pelas mãos e o toque do Senhor, não só na tua cabeça, mas dentro do teu coração. Olha, irmãos, eu pregando, eu sinto isso. Mas eu ficaria muito triste de ficar só na pregação e ver esse desânimo que está na igreja. Gente olhando de braço cruzado, mais morto do que vivo. Desperta em nome de Jesus. Naquele dia os discípulos falaram: Senhor, para com essa criançada aí, que só faz barulho. Ele falou: não, Senhor, deixa os meninos vir a mim, que dos tais é o reino dos céus. Oh, irmãos, que estamos aqui agora como crianças, irmãos, sinto liberdade de pregar deste jeito. Vós que viestes aqui hoje na condição de criança, receba agora aquele ou aquela que estiver em comunhão, o toque do reino dos céus no teu coração. Tua alma vai cantar e vai parar com essa angústia na tua vida. Bendito seja o Senhor. Irmãos, aproveitemos, hein? Porque ainda Deus está fazendo essas coisas, mas não sabemos até quando dura isso. Se continuar, irmãos, o povo se afastando, deixando, esquecendo-se do Senhor, fica igual os discípulos, vão até achar ruim quando vê o Senhor pôr a mão na cabeça. Irmãos, pensam que todo mundo fica contente na igreja quando a glória de Deus se manifesta? Tem crente que vem congregar, não sente nada e fica nervoso quando vê um sentir a presença de Deus. É igual aos discípulos. Ele não pôs a mão na nossa cabeça, agora fica pondo a mão na cabeça dessa criançada aí. Por que isso? Vamos mandar essas criançadas sair todo daqui. Irmão, irmã, não saia da presença de Deus. Ainda que possa ter alguns aqui que estão angustiados até com essa palavra. Mas quem, seja 1, 2, 3, meia dúzia, eu não sei se todos, que estiver feliz e contente e disser: Senhor, não para de falar, porque eu preciso da tua palavra, o toque do Senhor será manifesto agora. Receba na tua comunhão a virtude do Espírito Santo e canta ao Senhor que cura a tua alma nesta noite. É o reino dos céus aqui, irmãos. Deus seja louvado.